Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num anúncio que, olha, promete movimentar bastante a segurança pública em Pernambuco. O governo do estado veio a público e confirmou: teremos uma nova e massiva leva de concursos para as polícias em 2026. E a nossa missão aqui é ir um pouco além da manchete, sabe? O que essa promessa significa na prática? E para quem sonha com a carreira, como é que se prepara para uma oportunidade desse tamanho? Vamos começar pelo centro da notícia. A governadora Raquel Lira confirmou os novos editais para 2026. E não é pouca coisa. A gente está falando de vagas para a Polícia Civil. Polícia Militar? Todas as frentes. Exato. Polícia Penal, Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros. É basicamente um reforço geral, né? É um plano numa escala que, sinceramente, a gente não via há muito tempo. E para entender o motor por trás disso, tem uma frase da governadora que, assim, um diagnóstico perfeito. Ela disse, e eu cito: "Peguei o efetivo de 1993, um déficit muito grande. E polícia a gente precisa formar e colocar para dentro." Essa frase, para mim, é o ponto de partida de toda a nossa análise. Nossa, essa imagem de um efetivo de 1993 é muito forte. Mas vamos traduzir isso para o mundo real. Não é que os policiais são os mesmos de 30 anos atrás, claro. A questão é que o número total de agentes na ativa é parecido com o que o Estado tinha lá no início dos anos 90. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, um descompasso, assim, brutal com a realidade. Pense em Pernambuco em 1993. A região metropolitana do Recife tinha, sei lá, uns 2.800.000 habitantes. Hoje, passa de 4 milhões. Uau! E cidades do interior, Caruaru, Petrolina, elas explodiram. E não é só a população. A natureza do crime mudou completamente. Com certeza. Em 93, a gente não falava de facções com a estrutura nacional que tem hoje, de crimes cibernéticos nessa escala. É outro mundo. Ou seja, a demanda por segurança aumentou e, ao mesmo tempo, ficou muito mais complexa. Manter um efetivo estagnado significa que cada policial hoje tem uma carga de trabalho infinitamente maior. Exponencialmente maior. É menos policial por habitante, são patrulhas mais espaçadas, em bairros que cresceram sem planejamento, delegacias Sobrecarregadas. totalmente. A Polícia Civil, por exemplo, sofre para dar conta do volume de inquéritos, e isso impacta direto na resolução dos crimes. A científica, com poucos peritos, cria um gargalo na produção de provas técnicas que são essenciais, né? Que tá... Sufocada. Exato. É tirar de um estado de asfixia crônica. Certo. A necessidade é clara. Mas a gente sabe que promessa de concurso é um clássico na política, né? E 2026 parece meio longe. O que garante que isso vai mesmo sair do papel? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é uma dúvida super legítima. A resposta, eu acho, está nos detalhes, nos movimentos administrativos que já estão rolando nos bastidores. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, foi quem trouxe o plano para o campo do concreto, digamos assim. Ele não só falou que os trâmites estão avançados, mas deu um prazo. E isso é importante. Ele disse: até o primeiro trimestre de 2026. Ah, isso já muda tudo. Uma promessa de em 2026 é muito vago. Pode ser dezembro. Mas até o primeiro trimestre cria um compromisso bem mais firme. Dá um horizonte de pouco mais de um ano. Mas o que significa trâmites avançados na linguagem do governo? Significa que a máquina começou a girar. E o passo mais crucial que a própria governadora confirmou lá no início de novembro foi a declaração de que o governo já está contratando uma nova banca para concurso público. Esse, para mim, é o ponto de virada. A contratação da banca. Exato. É o que separa a intenção da ação. Muita gente talvez não entenda o peso disso. Por que essa etapa é tão decisiva? Porque é um processo de licitação muito complexo e muito visado. O governo define o que precisa, publica um edital e as empresas especializadas, as bancas, apresentam propostas. E esse processo pode ser questionado na justiça, sabe? Uma empresa que perde pode entrar com recurso e atrasar tudo por meses. Ah, entendi. Então, se eles já estão nessa fase, significa que os estudos de impacto orçamentário, a definição do número de vagas, tudo isso já foi feito. Contratar a banca é como dar a partida no motor do carro.
Dali para frente ele começa a andar. Faz todo sentido. E com base nisso, o secretário deu aquele recado bem direto, né? Falou que os interessados já podem estudar. Isso soa quase como um aviso. É um aviso claríssimo. Ninguém passa num concurso desse porte estudando só depois do edital. A área policial é muito exigente. Não é só a prova de conhecimento. Tem o TAF, o teste de aptidão física, que exige meses de treino. Sim, o físico pega muita gente. Pega muito. E tem o psicotécnico, o curso de formação que é eliminatório. A concorrência vai ser altíssima. Vai vir gente do Brasil todo. Quem começa a se preparar agora, de forma planejada, não está só saindo na frente. Está fazendo o mínimo para ter uma chance real. E essa preparação precisa de método, né? Não é só sentar com a apostila, é testar conhecimento, entender o estilo da prova, gerenciar o tempo. É um trabalho de atleta. Exatamente. A diferença entre quem passa e quem fica no quase, muitas vezes é essa. A qualidade do material, a estratégia de estudo, simular a prova, refazer questões antigas, identificar onde você é mais fraco para reforçar. É isso que constrói a aprovação. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, sabe? Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições. Isso é fundamental, ter acesso às provas antigas. Com certeza. E tem questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards para revisar em qualquer lugar. Fica a dica. Bom, retomando aqui. A gente já entendeu a urgência e as evidências de que o plano está andando. Mas uma coisa me intriga. Essa abordagem de reforçar todas as polícias de uma vez. Os déficits são iguais em todas? Ótima pergunta. Não, não são. As necessidades são bem diferentes. O déficit na Polícia Militar, por exemplo, talvez seja o mais visível para a população. É a falta do policial na rua, né? O policiamento ostensivo. Certo. Já na Polícia Civil, o buraco é mais qualitativo. Faltam agentes e escrivães, sim, mas faltam principalmente delegados e peritos para tocar as investigações mais complexas. O impacto aí é na taxa de resolução de crimes, que é baixíssima em muitas áreas. E a polícia científica? É uma área que muitas vezes fica meio esquecida pelo grande público. E é uma das mais estratégicas e uma das mais sucateadas. A falta de peritos, médicos legistas, toxicologistas, isso cria uma fila imensa para análise de provas. E um laudo que demora meses pode simplesmente inviabilizar um processo criminal. Nossa, não tinha essa dimensão. Pois é. Então, o reforço na científica, embora seja menos visível que um PM na esquina, tem um impacto gigantesco no combate à impunidade. O plano reconhece que a segurança é um sistema. Não adianta aprender mais com a PM se você não consegue investigar e provar o crime com a PC e a científica. Isso nos leva a outra questão que é inevitável. O dinheiro, o impacto financeiro. Contratar milhares de servidores de uma vez tem um custo permanente e gigantesco na folha de pagamento. Como o Estado planeja absorver isso? Esse é o ponto mais delicado e talvez o menos transparente do anúncio. Aumentar o efetivo não é só salário. É mais equipamento, mais viatura, colete, munição e, principalmente, mais custo com previdência lá na frente. O governo vai precisar provar, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem capacidade de bancar essa despesa de forma contínua. Não só no primeiro ano. De jeito nenhum. A estratégia provavelmente se baseia num aumento esperado da arrecadação, remanejamento de verbas, mas é, sem dúvida, um movimento fiscalmente muito audacioso. Ou seja, o sucesso do plano não depende só de fazer o concurso, depende da sustentabilidade financeira a longo prazo. Um erro aí pode comprometer as contas do Estado por décadas. Exatamente. E isso nos leva ao maior desafio de todos, que vai além da prova e do orçamento. A formação. A formação. Aprovar milhares de pessoas é uma coisa. Transformá-las em profissionais de segurança qualificados, ao mesmo tempo, é um desafio logístico colossal. É um ponto que o debate público ignora, né? A gente comemora o edital, mas esquece do que vem depois. Qual o tamanho desse gargalo? O gargalo é a capacidade física e pedagógica das academias de polícia. A Academia Integrada de Segurança Pública de Pernambuco tem uma estrutura limitada. Ela foi pensada para formar turmas de centenas de alunos, não milhares de uma vez.
E aí, como faz? Para dar conta, o Estado teria que montar uma operação de guerra, usar instalações militares, contratar instrutores temporários, operar em vários turnos. E se essa logística falhar? O que acontece com quem passou no concurso? Acontece o que a gente chama de limbo dos aprovados. A pessoa passa, é nomeada, mas fica meses, às vezes mais de um ano, numa fila de espera para o curso de formação. Nesse tempo, ela não pode assumir outro emprego, mas também não está na rua, produzindo segurança. É um capital humano valiosíssimo que fica parado. Isso muda tudo. O sucesso da iniciativa não vai ser medido só pelo número de vagas preenchidas em 2026. De forma alguma. Mas pela velocidade e principalmente pela qualidade com que esses novos profissionais vão chegar na ponta. Precisamente. E a qualidade é a palavra-chave. Uma formação apressada, massificada, pode colocar na rua profissionais mal preparados para lidar com a complexidade do trabalho, que exige técnica, controle emocional, respeito aos direitos humanos. O grande teste para o governo não vai ser publicar o edital, vai ser executar o plano de formação com eficácia. Resumindo tudo o que a gente conversou, a mensagem é clara. A janela de oportunidade que vai se abrir em 2026 é real e é ampla. Mas, ao mesmo tempo, o caminho da promessa até a realidade na rua é cheio de desafios gigantescos, financeiros, logísticos e principalmente pedagógicos. Agradeço demais por essa análise tão completa e para quem nos ouviu até aqui fica uma reflexão. Um aumento de efetivo tão grande vai exigir mais do que só concursos e academias. Vai exigir uma mudança de cultura, com novas estratégias de treinamento e principalmente de integração real entre as polícias. A questão é, como garantir que esse investimento bilionário em pessoas não apenas aumente os números, mas transforme de fato a qualidade da segurança que chega para a população?